Tchau! Deus não dá fardos pesados se você não for capaz de suportar. Eu tenho certeza que você já ouviu alguma vez na vida essa frase ou algo parecido. Mas será que isso é verdade? Vamos conversar mais um pouco a esse respeito no vídeo de hoje. Fica até o final. Meu nome é Giovana Galego e aqui eu tenho uma missão: ler a Bíblia com você, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, encontrando Jesus Cristo em cada página. Seja bem-vindo ao livro de Gênesis. A nossa leitura de hoje está em Gênesis, capítulo 21. Nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 21. Então vai abrindo aí e acompanha com a gente, ou presta atenção na leitura, para que o Senhor já vá conversando, falando com você. No vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade à nossa história. No último episódio, nós paramos com o nascimento do filho da promessa, o famoso Isaac, o filho de Abraão, que ele esperou por 25 anos. Mas vamos lembrar que Abraão já tinha um filho chamado Ismael. E esse filho não era o filho da promessa, mas o filho que veio por caminhos naturais, por caminhos que obedeceram simplesmente à lei da biologia, aquilo que Deus estabeleceu para a geração de vida, quando Abraão se deitou com a sua serva Agar. Então Abraão, gente, já tinha um filho, e esse filho, quando Isaac nasce, ele estava com cerca de 14 anos. Vamos ver então como foi agora a repercussão dessa novidade? Agora Abraão tem um novo filho, e esse novo filho é o tal do filho da promessa. Como será que as coisas se desenvolveram? Hoje nós vamos ver, gente, um caso de família daqueles. Então fica até o final, não perde nada. Lembrando, esse vídeo vai ser liberado na quarta-feira e depois as partes dele serão liberados nos dias subsequentes. E esse vídeo em específico contará com 3 partes, caso você queira assistir de forma fragmentada por causa do tempo que você tem disponível. Então agora, vamos à leitura, vamos ao texto. Versículo 8. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaac, e disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaac. Depois de longos 25 anos, Deus finalmente fez o ventre de Sara frutificar e nasceu Isaac, o filho da promessa. Por que isso é tão importante? Vamos lembrar que quando Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus, ele fez a Abraão uma promessa. Deus prometeu que Abraão seria o pai de muitas nações. Deus prometeu que ele teria uma descendência numerosa e que através dessa descendência numerosa, de uma nação que seria formada a partir dele, todas as nações da terra seriam abençoadas. E nós já entendemos em vídeos anteriores que essa promessa diz respeito ao nascimento de Jesus Cristo. Deus estava dizendo que Abraão havia sido o homem escolhido para dar origem a toda uma família, e não só uma família, mas uma nação específica, onde o próprio Deus nasceria entre os homens para trazer paz entre o seu coração e o coração dos homens, que havia se tornado um coração pecaminoso por causa do pecado original cometido lá no Jardim do Éden. Então, gente, havia uma promessa muito especial sobre a vida de Abraão, e essa promessa estava completamente relacionada à vinda de um Salvador a essa terra. E é por isso que o desenvolvimento dessa promessa, ele precisava acontecer de forma milagrosa, por uma intervenção divina, porque isso apontava para 2 fatores muito importantes. Primeiro, o fato de Isaac nascer de forma milagrosa, com pais já idosos. Isaac, quando nasce, Abraão está com 100 anos e Sara já está com 90.
90 anos. Além disso, Sara era uma mulher estéril. Então tudo aponta para um milagre, uma gestação milagrosa. Isso era muito importante porque o Isaac é um tipo de Cristo. Ele aponta para o nascimento milagroso de Jesus Cristo, que pelo Espírito Santo foi gerado no ventre de Maria, o próprio Deus nascendo entre os homens. Outro fator importante para que o nascimento do filho da promessa fosse um nascimento milagroso é porque ele aponta para a fé. Ele aponta para os filhos que se tornam filhos de Deus por meio da fé. E se tornar filho de Deus mediante promessa, mediante fé, é um milagre concedido pelo próprio Deus. Quando o Espírito Santo toca no coração de alguém, convence ele de seus pecados e então abre os seus olhos para reconhecer Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Essa pessoa então aceita Cristo, enxerga, passa a crer em Cristo como seu único e suficiente Salvador e é gerado no próprio coração de Deus e se torna, portanto, um filho de Deus mediante a promessa. É por isso que as coisas precisavam ter sido como foram, de forma milagrosa. O menino Isaac se chamava Isaac porque o seu nome significa ele ri ou ele riu, foi dado pelo próprio Deus e fazia menção à alegria de Abraão quando soube da promessa que Deus tinha sobre a vida dele, que riu de forma maravilhosa, e fazia menção também ao riso incrédulo de Sara, com Deus mudando a realidade de Sara e mostrando a ela a quem ela servia, esse Deus poderoso, esse Deus que poderia sim fazer um ventre estéril e idoso frutificar. Além disso, nós vimos que o filho do riso, o filho da alegria, também diz respeito a Jesus Cristo, que é a alegria do Senhor, e quando veio ao mundo, trouxe para nós júbilo, trouxe ao nosso coração a alegria. Mas agora, nós acabamos de ver um outro tipo de riso, que é um riso que não diz respeito à alegria. E esse riso que não diz respeito à alegria veio de um outro filho de Abraão chamado Ismael. Para quem chegou agora, Ismael era o filho mais velho de Abraão. Quando Isaac nasce, ele está com 14 anos. Ismael era filho de uma escrava egípcia, de uma serva egípcia chamada Agar. Muito provavelmente Agar foi adquirida, tornou-se escrava, serva da família, quando essa família peregrinou ali pela região do Egito. Já temos vídeo aqui no canal falando também sobre esse momento da história, quando essa família vai ao Egito e tudo o que aconteceu por lá. Então, muito provavelmente, Agar entrou na família como serva nesse período da história. E aí nós vimos também já aqui no canal que com a espera, afinal de contas, gente, esse casal aguardou 25 anos para ter o filho prometido por Deus. O filho que daria continuidade às promessas, o filho que carregaria a promessa de que viria um Salvador, viria uma semente que pisaria a cabeça da serpente. Eles aguardaram 25 anos por esse filho. E no meio desses 25 anos, eles tiveram momentos de fraqueza. E um desses momentos de fraqueza foi Sara tentando dar um jeito com as próprias mãos de fazer a promessa acontecer. E ela se apegou a um costume da época, um costume cultural. Na época era muito comum que mulheres que não conseguissem engravidar de seus maridos, mulheres que sofressem com a situação da esterilidade, era muito comum que elas entregassem uma serva em seu lugar para que o marido pudesse ter relações sexuais e através dessa serva elas pudessem ter um filho. Sim, exatamente do jeito que eu falei. Não é que o marido ia passar a ter um filho da serva. Esse filho seria gerado biologicamente pela serva, mas legalmente falando, ele era um filho da esposa, entende? Esse era um costume da época. E Sara se apega a esse costume da época e ela oferece a Agar, a sua serva egípcia, como uma possibilidade para gerar o tal filho esperado por Abraão. Abraão se deita com a serva egípcia Agar e ela de fato vai engravidar de Ismael. E aí, segundo o costume da época, Ismael seria então o filho de Sara através da sua serva egípcia que teve relações com o seu marido. Nós vimos que quando Agar conseguiu engravidar, ela começou a destratar Sara, meio que se mostrando superior porque ela tinha conseguido engravidar. E por conta disso, Sara vai ficar extremamente angustiada e ela vai exigir de Abraão uma postura diante disso.
E Abraão vai meio que lavar suas mãos e vai colocar na responsabilidade de Sara lidar com essa situação. E a forma como Sara lida com essa situação é maltratando Agar, a ponto de Agar fugir do acampamento deles por não suportar todos os maltratos da sua senhora Sara. Ela então foge para o deserto e nós vimos que ali no deserto ela teve um encontro com o próprio Deus em forma corpórea, em forma angelical, né, com corpo de anjo. Ela vai ter um encontro com o próprio Deus e Deus vai declarar promessas sobre a vida de Agar relacionadas a essa gestação. Agar, então, em obediência a esse Deus com quem ela teve um encontro, ela retorna ao acampamento de Abraão e ela vai permanecer por lá e vai criar Ismael ali. Então a gente consegue entender nesse contexto que a relação entre Agar, Sara e muito provavelmente o menino Ismael não era uma relação muito boa, gente. Muito provavelmente deveria haver uma disputa entre as duas, entre Agar e Sara, a esposa e a serva que gerou um filho de Abraão, que já era um homem idoso e não tinha nenhum filho, mas tinha a promessa de que um herdeiro viria para carregar, para ter toda a herança de Abraão, mas para carregar também e principalmente a promessa de Deus que havia sobre a vida de Abraão. Então, muito provavelmente, gente, essas duas mulheres deviam viver em um clima de tensão muito alto, elas deviam competir pela atenção de Abraão, por quem era mais especial, por quem tinha maior valor. Esse é um dos problemas, gente, de tudo aquilo que contraria a vontade de Deus. Vamos lembrar que a Bíblia institui o casamento como sendo uma relação monogâmica. E tudo que foge àquilo que Deus estabeleceu vai trazer confusão, vai trazer problema. Melhor é estar com a verdade, melhor é estar com a vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. Então veja a confusão sendo gerada dentro desse lar por causa de uma desobediência, por causa de uma mulher que no desespero, esperando, aguardando pela promessa, acabou dando o seu próprio jeito com as suas próprias mãos. Quanta dor foi gerada, né? Não só a mulher, não só Sara que acabou tendo essa atitude, mas seu marido Abraão também que aceitou e se submeteu a isso. Foi omisso diante dessa situação. E olha quantos problemas acontecendo dentro desse lar. Fato é que os 25 anos passaram e Deus, como sendo um Deus fiel, de fato cumpriu com a promessa e fez o ventre de Sara frutificar. E nasceu então o filho da promessa, Isaque, filho de Abraão com Sara, conforme a vontade de Deus. Pensa só, se coloca aí no lugar de Agar. Você é uma escrava, você é uma serva egípcia, você não é considerada uma esposa, você não tem o mesmo tratamento. O seu filho vai ser tratado de forma diferente, muito provavelmente, até porque ele não é o filho da promessa. Esse menino Ismael, muito provavelmente, via a briga, né, a disputa entre Sara e Agar, com certeza sabia sobre todas as promessas que Abraão havia recebido em relação ao filho da promessa. E agora, de repente, ele já está com 14 anos e ele recebe um novo irmão, o filho da promessa. Gente, Ismael é apenas um adolescente. Muito provavelmente, quando ele viu que o filho da promessa de fato tinha vindo ao mundo, tinha nascido, aquilo com certeza abalou a estrutura dele, aquilo com certeza mexeu com a cabeça dele. Ele deve ter ficado enciumado, ele deve ter ficado preocupado com o tratamento desigual que ele poderia vir a receber. Ele deve ter se lembrado das disputas que acontecia entre a sua mãe e a sua senhora. Talvez ele sentiu até uma necessidade, uma vontade de proteger a sua mãe, uma vez que sua mãe era apenas uma serva e agora o seu irmão era filho da esposa oficial. Então, com certeza, tudo isso mexeu com a cabeça desse menino e ele está observando esse filho da promessa crescendo e talvez já observando também as diferenças e como toda a vida dele iria mudar após o nascimento dessa criança. O menino Isaque foi crescendo, mamando, e chegou o dia do seu desmame. Gente, isso é muito legal, é muito curioso. Primeiro, nós vimos no vídeo anterior que o milagre que veio sobre Sara e Abraão, ele foi completo. Eles não apenas geraram uma nova vida, mas Sara foi capaz de amamentar seu próprio filho. E agora, na leitura de hoje, nós vimos que chegou o momento do desmame. Segundo a cultura do Oriente Médio desse período aqui, né, do Antigo Oriente Médio, era comum que as crianças fossem amamentadas até ali seus 2, 3 anos. Isso era o comum. E era uma
questão cultural fazer uma grande festa quando essa criança entrava no desmame, quando ela ia comer algo sólido pela primeira vez. Uma grande festa em comemoração àquela vida e o seu desenvolvimento era realizada. Gente, eu achei isso muito legal, porque pensa só, hoje a gente já consegue entender isso, mas imagina no Antigo Oriente a importância da amamentação materna, sabe? De forma natural. Como isso devia ser fundamental. Hoje nós temos fórmulas, nós ainda temos caminhos alternativos, caso seja necessário. Mas naquela época os recursos deveriam ser muito mais limitados. Então conseguir caminhar com a amamentação até o fim, a criança conseguir passar por esse obstáculo viva, né? Bem nutrida, sem adquirir nenhuma doença que levaria ela à morte, gente, era motivo sim de uma grande festa, era de fato um milagre. Nós estamos falando de muito tempo, né? Não se tinha os recursos que nós temos hoje. Então essa criança estava chegando aos seus 2, 3 anos com um sistema imunológico mais bem preparado, mais fortalecido para encarar a vida, bem nutrida. Então assim, era motivo de grande alegria, porque provavelmente muitos não chegavam a essa fase, entende? E aí eles faziam uma festa para comemorar e para celebrar a primeira refeição sólida dessa criança. Era uma festa para marcar a transição de um bebê para uma fase já infantil, um mini adulto, que era como as coisas eram encaradas no período, né? E, portanto, essa criança, esse bebê, passava a ser aceito na comunidade. Agora ele era oficialmente parte daquela tribo, parte daquele povo, parte daquela família. Então pensa só, que alegria, que lindo, que dia festivo deve ter sido esse. Imagine Abraão, depois de 25 anos de espera, ele está comemorando o desmame do seu filho. Quantas festas de desmame talvez Abraão não tenha participado? Quantas festas Sara talvez já não tenha sido parte, né? Já não tenha visto mães celebrando porque estavam desmamando seus filhos, porque tinham conquistado esse alvo, né? Porque seus filhos tinham chegado a essa idade vivos, com saúde, bem nutridos, e ela nem sequer tinha um filho. E agora ela tem um filho, não o bastante, ela pôde amamentá-lo no período completo, necessário, suficiente para que ele estivesse saudável, e agora ele está celebrando a vida desse bebê que está entrando numa nova fase e está sendo aceito pela comunidade como parte desse grupo, como parte dessa tribo onde Abraão era o líder. Então deveria ser de fato uma festa muito alegre, de muita esperança, de muita vida. E aí no meio disso tudo, no meio de muita alegria, Sara vai perceber um desgosto. Sara vai perceber algo que vai incomodar profundamente o seu coração de mãe. Ela vai perceber que o irmão de Isaac, Ismael, que na situação já estava com cerca de 16 para 17 anos, porque pensa comigo, Isaac nasceu, ele estava com 14, agora Isaac foi desmamado, então se passaram 2, 3 anos, né? Então, Ismael deveria estar com seus 16, 17 anos, já praticamente um adulto para a época, né? Ela então percebe que Ismael está rindo de Isaac, está satirizando Isaac. Não é, gente, um riso de alegria porque Isaac está vivo, foi desmamado, está saudável. Não, é um riso de deboche, é um riso maldoso de quem está armando algo, planejando algo contra Isaac. Talvez querendo atentar contra a vida de Isaac, fazendo algum plano, maquinando algo. Gi, como você sabe? Por 2 razões. Primeiro, pela reação de Sara, que é uma reação bastante intensa. Então, muito provavelmente, ela percebeu a malícia no riso de Ismael. Não era um riso de bondade, de alegria. E a segunda coisa que me leva a crer que esse riso era o riso de alguém que estava maquinando uma maldade, de que estava querendo fazer algo ruim, algo maldoso, que estava realmente zombando de Isaac, olhando para ele com olhos maldosos, olhos que assustavam. É uma passagem que está em Gálatas 4, onde Paulo vai dizer que o filho da escrava
perseguia o filho da livre. Então o filho de Agar, Ismael, perseguia Isaac, o filho da livre, que na época deveria ser um bebê de 2 ou 3 anos de idade. Então, gente, aqui nós estamos diante de um riso, o riso da perseguição, o riso da maldade, o riso da traquinagem, o riso da malícia. Nós, ao longo dessa história, falamos sobre a presença forte dessa palavra, né, do riso, nessa história. Então nós vimos o riso de maravilhamento de Abraão, nós vimos o riso de incredulidade da Sara, que depois se transformou em um riso de louvor. Nós vimos o próprio riso, né, o menino que era o próprio riso, que era a própria alegria que nasceu em Sara, e agora nós estamos diante do riso da perversão, do riso da maldade. Ele também existe, ele provém de um coração que faz planos contrários à vontade de Deus. E ao perceber esse riso, Sara, como eu disse, vai ter uma reação bastante intensa. Ela vai chegar diante de Abraão e ela vai intimar Abraão a expulsar, ela usa essa palavra, expulse o menino e a escrava do acampamento. Ele não vai ser herdeiro com o meu filho Isaac. Gente, essa expressão, essa forma de Sara falar é bastante marcada, ela realmente está intimando Abraão ali, nas expressões que ela usa. Primeiro, ela se refere a Agar como uma escrava. Até agora, no momento, na história, nós vimos Sara se referindo a Agar como serva, mas neste momento ela vai mais fundo e ela realmente diz, ela é uma escrava, como quem querendo marcar isso. Ela é apenas uma escrava, eu exijo que você expulse ela e o menino, expulse ela e o seu filho do nosso acampamento. E ela frisa isso, ele não vai ser herdeiro com o meu filho Isaac. Então ela frisa qual era a preocupação dela. A preocupação dela era como esses dois meninos cresceriam no mesmo acampamento e como as coisas aconteceriam no que diz respeito à herança. Muito provavelmente Ismael ia acabar exigindo a herança, até porque ele era o filho mais velho. Então, pelo costume da época, pela cultura do momento, o filho mais velho, o primogênito, era aquele que deveria receber toda a herança, é aquele que receberia o nome do pai, que daria continuidade ao que o pai fez na terra. Essa era a lei da época, esse era o costume da época. Muito provavelmente ele exigiria isso de Abraão e muito provavelmente Abraão teria dificuldade de negar isso a Ismael. Então Sara está antevendo tudo isso. Nossa, Gi, mas Sara está sendo muito cruel, como que ela pode ser tão egoísta, pensar só no filho dela? Na verdade aqui, gente, não dá pra dizer que Sara está sendo egoísta e cruel na sua fala, mas ela está sendo motivada por uma orientação que o próprio Deus havia dado. Eu sei, parece chocante, mas eu acredito que até o fim do vídeo você vai entender o que está acontecendo aqui. A primeira coisa que eu quero pontuar em relação à fala de Sara é que, muito provavelmente, essa reação dela de exigir, né, de colocar Abraão na parede e exigir dele uma postura, ela vem de um coração que está com ciúmes, que está preocupada com seu filho, que está querendo ser uma mãe coruja, né, uma mãe protetora. Então, talvez as intenções de Sara ao falar isso a Abraão não foram as melhores. Porém, o conselho que Sara dá a Abraão é um conselho que está alinhado ao coração de Deus. E eu sei que isso pode assustar você, mas a gente precisa entender o porquê disso. Se voltarmos a alguns capítulos, nós vamos ver na história que Deus vai deixar bem claro para Abraão que Isaac deveria ser o filho da promessa e o único herdeiro de Abraão. Era para Isaac que Abraão deveria deixar toda a sua herança e era Isaac que deveria carregar o nome de seu pai e dar continuidade à linhagem que carregava a promessa do Messias no coração. Esse era o plano de Deus, essa era a vontade de Deus. Vamos lembrar que o nascimento de Ismael é uma estratégia elaborada pelo homem, foi uma saída que Sara arranjou com suas próprias mãos. Era o jeitinho, né? O jeitinho brasileiro, o jeitinho do ser humano tentando consertar as coisas de um jeito que não era alinhado ao coração de Deus. Então Deus vai deixar isso bem claro para Abraão. Abraão, o seu herdeiro deve ser Isaac. Isaac deve carregar toda a herança. Isaac deve passar adiante o seu nome. Isaac deve carregar a promessa em seu coração, porque essa é a minha vontade. É dessa forma que eu estou escrevendo a história. E Sara sabia disso.
mas ela também estava percebendo que Abraão amava muito Ismael, lógico, ele era o seu filho, e ela começou a ficar temerosa de que Abraão não fosse obedecer a essa orientação de Deus, e isso geraria grandes problemas para eles e também prejudicaria o seu filho Isaac, aquele que deveria ser o único herdeiro. Então Sara está sendo motivada por uma razão talvez egoísta, enciumada, mas ela está dando de fato um conselho para Abraão que estava alinhado ao coração de Deus. Será que esse riso de maldade, será que esse riso de perseguição, ele também existe em nossas vidas? Será que nós também temos que ficar atentos ou aquilo era uma realidade só ali de Isaac e Ismael? Se você puder, abra comigo em Gálatas 4, vamos ler esse versículo 29, olha o que a palavra diz. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural, ou seja, Ismael, perseguiu o filho nascido segundo o Espírito, ou seja, Isaac. Lembra? Isaac nasceu de forma milagrosa, nasceu segundo o Espírito, porque ele aponta para Jesus Cristo. E Paulo termina o versículo da seguinte forma: o mesmo acontece agora. Para quem Paulo estava falando? Paulo estava falando para a igreja dos Gálatas, né, na região da Galácia. O que estava acontecendo naquela igreja? Os cristãos daquela igreja estavam sendo ensinados por judeus que diziam que eles deveriam seguir as leis ritualísticas, cerimoniais, deveriam se circuncisar, assim como os judeus praticavam. Então eles estavam tentando misturar as duas ideias, né? Levar esses cristãos para debaixo da lei novamente, sendo que a lei já tinha se cumprido sobre Jesus Cristo. Tudo isso, gente, todas as leis cerimoniais, os rituais, a circuncisão, aponta para Jesus Cristo, são apenas uma sombra. Uma vez que o perfeito veio, uma vez que Jesus, ele cumpriu com aquilo que a sombra apontava, a sombra já não se faz mais necessário. Mas aqueles judeus estavam enganando esses cristãos, tentando trazer eles para um falso evangelho. Então Paulo aqui vai frisar essa questão, ele vai falar, olha, agora não é diferente. Os filhos da escrava, aqueles que ainda se submetem à lei, aqueles que ainda pensam que a salvação vem por obras, vem por seguir todo aquele regulamento que nós nunca seremos capazes de obedecer por nós mesmos, esses estão perseguindo vocês, que são os filhos da promessa, que foram gerados pelo Espírito, vocês que creem em Cristo pela fé e, portanto, receberam o direito de se tornarem filhos de Deus, foram gerados em Deus pela fé, mediante promessa, pelo Espírito. Eles estão perseguindo vocês com falsos ensinamentos, tentando levar vocês para debaixo do jugo da lei, condenando vocês novamente. E aí, gente, essa realidade ainda é uma realidade muito presente. O inimigo, ele vai usar de artifícios para nos enganar e ele vai usar artimanhas para isso, e muitas vezes a artimanha dele vai ser a religiosidade. Pessoas que estão dentro da igreja, que seguem todos os rituais, que vão todos os domingos, que cumprem todas as regras, mas fazem isso da boca para fora. O coração não mudou, não nasceram de novo, não entendem o porquê fazem isso. Não têm seus olhos abertos para a verdade, apenas seguem um conjunto de regras. E essa não é a verdadeira religião. Essa não é a verdade, não é isso que nos liberta, ao contrário, isso nos aprisiona. A religiosidade ou teologias fracas, teologias desalinhadas do coração de Deus, aprisionam muitas pessoas. Então, por exemplo, se você tem se tornado uma pessoa mística, sabe, se os seus ideais, a forma como você vive, é a vida de alguém que vive com medo do inimigo, que acha que o inimigo tem poder sobre a sua vida, se você não consagrar um determinado objeto, você precisa voltar à Escritura, precisa entender a verdade e o poder que existe no Evangelho, precisa conhecer esse Deus verdadeiro e poderoso que habita em você através do Espírito Santo. Precisa entender o efeito da cruz, precisa entender o que o sangue de Cristo fez por você e o poder que ele tem sobre a sua vida, para que você saia debaixo do jugo da escravidão. Olha o que Paulo vai dizer para aqueles que estavam seguindo esses conselhos, estavam seguindo essas orientações que não tinham nada a ver com Deus dada por esses judeus.
Olha o que ele diz no versículo 30. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Se somos filhos da livre, irmãos, não podemos dar ouvidos aos filhos da escrava. Precisamos rejeitar todo ensinamento equivocado. Precisamos dizer não a toda religiosidade. Precisamos dizer não a todo ensinamento, a toda teologia que coloca em questão o poder do sangue de Cristo. Toda teologia que quer adicionar coisas como se o sacrifício de Cristo não fosse o bastante. Tome cuidado com isso. Se liberte. Mande embora o filho da escrava. Muitos ensinamentos hoje têm aspecto de riso. Parece que é riso, parece que é alegria, parece que é de verdade, mas do coração está cheio de maldade, de intenções egoístas, de perversão. O ensino de hoje, muitas vezes, parece muito bonito, parece muito aprovado por Deus, mas a raiz, o que está por detrás, é completamente ao contrário do coração do Senhor. Um ensino em que o homem é o centro, em que o homem é adorado, em que Deus está aqui para servir as nossas vontades, onde o sofrimento não faz parte da vida cristã, onde o propósito da sua vida é viver cada vez melhor nessa terra, custe o que custar, onde a visão muitas vezes é maior do que as próprias pessoas, onde o homem busca toda a glória para si, onde Deus não está no centro. Cuidado, porque isso é filho da escrava. E a palavra diz: expulse o filho da escrava. Rejeite esse tipo de ensinamento. Não deixe que isso crie raízes no seu coração. Tome cuidado. Talvez hoje você tenha percebido esse engano, mas você continua se alimentando dessa fonte porque você acredita que você tem consciência, você tem intelecto para fazer distinção, você separa o que convém do que não convém. Que bom, irmãos, nós temos sim que ter essa consciência. O problema é que o tanto caminhar com uma pessoa vai fazer com que você se torne semelhante ao ensino dela. Então tome cuidado com os limites. Tome cuidado. A Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então tome cuidado, porque talvez hoje você ainda percebe o erro. Hoje você ainda tem um raciocínio crítico. Hoje você ainda consegue separar, consegue absorver o que é bom e o que não é bom, você descarta. Mas amanhã talvez você não consiga. E outra coisa, por que continuar bebendo de uma fonte contaminada se existem fontes límpidas para que você possa beber uma água pura, uma água real, uma água que jorra para a vida eterna, que é o próprio Jesus Cristo? Se existem fontes hoje em dia que, para a glória de Deus, ainda estão declarando a verdade, ainda estão apontando para o único que merece toda a glória, Jesus Cristo. Portanto, rejeite o filho da escrava, pois somos filhos da livre, somos filhos mediante promessa, fomos gerados em Deus através do Espírito Santo por causa do sacrifício de Jesus Cristo. O nosso relacionamento com Deus, a nossa salvação foi conquistada por Jesus Cristo, liberada sobre nós por graça, que encontrou em nosso coração a fé, depositada pelo próprio Espírito Santo de Deus. Você não precisa do perfume de Cristo na sua camiseta. Você não precisa gastar os seus poucos recursos com a água que não vem não sei da onde. Você não precisa se batizar em determinado rio para que a presença esteja sobre o seu coração. Você não precisa cumprir com ritos religiosos instituídos pelo próprio homem. Você precisa ter fé em Cristo Jesus. É isso que você precisa. E é através dessa fé que você recebe a salvação. E é através dessa fé e da graça de Deus que você recebe capacitação para andar em santidade e crescer em intimidade com Deus. Portanto, tenha essa clareza. Você é filho da livre. Logo, rejeite o filho da escrava. Tome sempre cuidado, porque Satanás sempre terá por aí alguns risos da perseguição. Ele sempre espalhará por aí ensinamentos, estilos de vida, modos de pensar que parecem alegria, que parecem corretos, mas que o coração, que a intenção, que o lugar para onde você está sendo conduzido é um lugar de escravidão, é um lugar de maldade, é um lugar de perversão, é um lugar de egoísmo, é um lugar
contrário à vontade de Deus, na tentativa de sufocar a promessa, na tentativa de trazer morte espiritual. E aí, será que Abraão obedeceu a ordem de Sara? Porque não foi nem um conselho, né? Foi uma ordem, foi uma intimação. Será que Abraão obedeceu a intimação de Sara? Você obedeceria? Vamos lá, versículo 11, vamos ver o que aconteceu. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Então veja, gente, quando Abraão ouviu o que Sara disse, ele se perturbou dentro de si, ou seja, ele ficou muito mal, ele ficou angustiado, ele ficou triste. Provavelmente naquele momento que Sara falou, ele deve ter ficado muito irritado, ele deve ter brigado com ela, ele deve ter expressado a sua raiva, a sua indignação, e talvez tenha expressado que ele não faria isso em hipótese alguma, porque Ismael era o seu filho. E é óbvio, gente, Abraão é um pai, e é um bom pai, ele ama os seus filhos, então a possibilidade de ter que expulsar o seu filho do seu acampamento e não torná-lo herdeiro daquilo que ele tem, o filho mais velho, com certeza isso doeu profundamente no coração de Abraão. E aí nós temos o próprio Deus entrando na história e conversando com o seu servo Abraão, aquietando o seu coração e dando o conselho apropriado. A primeira coisa que Deus fala para Abraão nesse momento, nesse diálogo em que ele vai orientar a Abraão, Deus diz para que ele não se perturbasse por causa do menino e da escrava. Então Deus começa aquietando o coração de Abraão, tirando a perturbação. Gente, existe uma grande diferença de quando alguém chega pra você e diz: calma, não se perturbe, fique em paz, e de quando o próprio Deus chega e fala: olha, não se perturbe por causa da escrava, por causa do menino. É como se Deus estivesse falando pra Abraão: Abraão, eu estou aqui, calma, quiete seu coração. E uma paz deve ter inundado o coração de Abraão. Depois de aquietar o coração de Abraão para que ele conseguisse ouvir aquilo que Deus tinha para dizer, Deus então vai dar uma ordem e ele vai dizer: atenda tudo o que Sara lhe pedir. Gente, Deus está mandando Abraão obedecer a sua esposa, porque agora ela estava sendo sábia. E por que ela estava sendo sábia? Porque ela estava dando um conselho, ela estava dando uma orientação alinhada ao coração de Deus, alinhada à vontade de Deus. Vamos lembrar que Sara já se manifestou em outros momentos da história e não foram boas manifestações. Nós tivemos ela sugerindo que Abraão se deitasse com a serva. Ela não foi sábia nesse momento. Nós tivemos depois ela chamando o próprio Deus de mentiroso, dizendo que ela não tinha em nenhum momento dado risada da promessa, né? Então, assim, a gente tem Sara se manifestando na história como uma mulher de um coração duro, como alguém difícil de tratar, sabe? Alguém mais enrijecida. Mas Deus tratou o coração de Sara, ela teve fé e foi através da fé do coração de Sara que ela foi capaz de gerar Isaque, porque Deus gerou essa fé, porque Deus trabalhou no coração de Sara para que ela tivesse a fé fortalecida e através dessa fé Deus operou o milagre, trazendo à vida Isaque, o filho gerado pelo Espírito. Agora ela já não é uma mulher completamente dada à sua dureza de coração, ela é uma mulher que caminha com Deus e que lembra daquilo que Deus orientou e que quer obedecer e viver ali alinhado. E Deus tratou tanto o coração de Sara que aquela dureza dela foi convertida em uma firmeza no momento de se posicionar e obedecer a Deus mesmo naquilo que era mais difícil. Então aqui, gente, nós temos Deus orientando Abraão para ouvir a sua mulher, porque nesse caso ela tinha razão. E por que ela tinha razão? Deus vai relembrar Abraão das coisas que ele já havia dito a ele. Porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Ou seja, Deus está lembrando a Abraão. Lembra, Abraão, é através de Isaque que a sua descendência vai ser considerada. É através dele que eu formarei toda uma nação. Nação essa que abençoará todas as outras nações. Ele deve ser o seu único herdeiro. Ele deve receber tudo aquilo que eu derramei sobre a sua vida, porque ele é o filho da promessa. Ele aponta para a semente,
para o Salvador. Deus já tinha dito isso para Abraão em Gênesis 18, mas nós vimos ali em Gênesis 18 o amor que Abraão nutria por Ismael, porque Abraão vai interceder por Ismael. Ele vai dizer a Deus: mas e meu filho Ismael, não podes fazer por ele também? Não podes permitir que ele seja o meu descendente? Porque ele era filho de Abraão, então Abraão está sofrendo ali por seu filho. Naquele momento ali de Gênesis 18, a gente percebe esse amor no coração de Abraão, a gente percebe que talvez Abraão hesitasse em relação a essa questão da herança, né? Ele teria dificuldade de obedecer a essa orientação de Deus, mas ali em Gênesis 18 e aqui também nesse texto, Deus vai se lembrar de Ismael por amor a Abraão. Olha o que Deus diz para Abraão, ele diz o seguinte: mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Então, o que ele está querendo dizer? Abraão, existe uma promessa que precisa se cumprir sobre a vida de Isaac. Existe uma linhagem para ser formada através de Isaac. Existe um plano para ser desenvolvido através de Isaac para que toda a humanidade possa receber o seu Salvador. Para que Jesus Cristo venha ao mundo e liberte os cativos, os oprimidos, pague o preço do pecado dos homens, faça paz entre Deus e os homens. Olha a importância disso. Em outras palavras, Abraão, obedeça ao que eu estou te dizendo, porque coisas muito grandes estão envolvidas e precisa ser desta forma, porque eu estou construindo um plano de salvação. E não se preocupe, porque eu sei que você ama Ismael. Eu sei que ele é seu filho e por sua causa, porque eu te amo, eu jamais deixaria um filho seu sozinho. Eu jamais deixaria um filho seu desamparado. Eu também tenho planos a respeito de Ismael, mas são outros planos. Então descanse, Abraão, e me obedeça. Pode me obedecer, porque eu sou confiável. Pode me obedecer, porque eu sou um Deus bom. E ainda que Isaac seja o filho da promessa, seja aquele que deve ser o seu único herdeiro, eu também tenho planos para Ismael. Ele não ficará desamparado. Gente, Isaac precisava ser o único herdeiro, mais uma vez, porque ele apontava para Jesus Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. E a Bíblia vai dizer em Hebreus, capítulo 1, versículo 2, que ele é o único herdeiro de Deus, que todas as coisas foram dadas a ele, e ele, por vontade própria, decidiu compartilhar tudo o que ele recebeu do Pai conosco, com os seus irmãos, com aqueles que se tornaram filhos de Deus por causa do seu sacrifício. E é por isso que a Bíblia vai dizer que nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós compartilhamos da herança que Cristo recebeu do próprio Pai. Tamanho é o amor desse Jesus. E essa herança que ele divide conosco é a paternidade de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus. É a vida eterna que nós agora podemos desfrutar e reinaremos com Cristo, porque ele dividiu isso conosco. Então, gente, saiba dessa verdade, você é co-herdeiro com Cristo em todos os aspectos. E isso também inclui os sofrimentos. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso, que nós somos também co-herdeiros com Cristo em relação aos seus sofrimentos. Se o nosso mestre, se o nosso Senhor foi perseguido e enfrentou dificuldades por ser o Cristo, gente, não pense que nós, que somos seus imitadores, que somos seus seguidores, que somos seus discípulos, não sofreremos. Com certeza também iremos sofrer, mas pelo nome de Cristo, e isso vale muito a pena. E por que eu estou dizendo isso? Porque sim, Abraão vai obedecer à orientação de Deus. Abraão vai ser capaz de obedecer a uma orientação tão dura e tão difícil, porque ele se torna coparticipante do sofrimento pela fé. Gente, e isso não é porque Abraão era um cara além da curva, não é porque ele era um super-herói. Eu preciso lembrar isso com vocês, nós já conversamos sobre isso aqui no canal. A Bíblia conta a história de homens reais. Nós não estamos falando de heróis e vilões. Nós não estamos falando de homens que são muito bons ou muito ruins. Nós estamos falando de homens pecadores que carecem da glória de Deus. Estamos falando de homens fracos, pecadores, que precisam da capacitação divina
para caminhar com o próprio Deus. Então aqui, gente, Abraão, capacitado pelo próprio Deus, movido por fé, ele mais uma vez vai obedecer, mesmo essa orientação tão difícil, tão dura, que com certeza fez Abraão sofrer muito, mas ele estava mostrando para Deus que ele amava mais a Deus do que o seu próprio filho. Que ele era tão fiel a Deus a ponto de conseguir obedecer a um pedido, a uma orientação tão difícil que Deus havia lhe dado. Então, vamos ao versículo 14. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Então veja, Abraão despediu Agar e Ismael, ele não expulsou. Então muito provavelmente ele fez isso com muito mais cuidado, com amor, com carinho, porque ele estava fazendo isso com pesar. Abraão estava comunicando a todos e ao próprio Ismael que a partir daquele momento Ismael estava perdendo os seus direitos de primogenitura. Ele estava perdendo os seus direitos de filho mais velho. Ele já não seria mais o herdeiro de Abraão. Então, com certeza, gente, essa é uma cena muito triste, que deve ter partido o coração de Abraão, que deve ter gerado muita angústia no coração de Ismael, uma coisa muito dolorida, que deve ter feito Agar também sofrer por demais, e nós vamos falar sobre isso mais pra frente. Mas Abraão aqui cheio de fé, mostrando que de fato ele ama muito esse Deus, ele vai obedecer ao Senhor mesmo nessa situação tão desafiadora. E com isso eu quero ler com você Mateus capítulo 10. Vamos ler a partir do versículo 37, um ensino do próprio Jesus Cristo. Ele vai dizer: quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Gente, Jesus aqui está enviando os seus discípulos para uma missão. E quando ele envia os seus discípulos, ele vai comunicar a esses discípulos que eles enfrentariam dificuldades, que eles enfrentariam perseguições, que muitas vezes eles iam ter que deixar para trás pai, mãe, irmãos, filhos, filhas, que alguns iam se opor, alguns da própria família iam se opor a eles, não iam mais querer ter relação com eles, ter contato com eles. Eles seriam perseguidos por causa do nome de Cristo, eles sofreriam por causa do nome de Cristo. Afinal de contas, o próprio Cristo passou por tudo isso. Então faz todo sentido que os seus seguidores também venham passar pelo mesmo, porque num mundo de trevas, num mundo que é caído, onde o pecado, onde Satanás reina, a luz, ela incomoda muito. Então quando a luz chega, é natural que aqueles que não estão na luz se perturbem e comece a haver uma perseguição. Mas nós somos chamados para amar até mesmo os nossos perseguidores, e somos chamados para amar a Cristo mais do que qualquer coisa, mais inclusive do que nossos pais, mais do que os nossos próprios filhos. Isso não significa que Deus vai te pedir para desonrar os seus pais, Deus não vai te pedir para provocar a ira nos seus filhos, Deus não vai contrariar nenhum dos seus mandamentos. O que Jesus está dizendo aqui é que em algumas situações da vida do cristão será necessário que nós nos posicionemos sempre com um amor maior a Deus e a Cristo do que a qualquer outro ou qualquer outra coisa, ainda que esse posicionamento faça com que família se afaste, faça com que nós sejamos perseguidos em algum nível ou de alguma forma, ainda que esse posicionamento faça com que a gente perca algumas coisas ou perca todas as coisas, nós devemos permanecer firmes em Cristo, porque Ele deve ser maior nas nossas vidas, porque Ele deve ser mais importante. Só que o último versículo que eu li, gente, ele traz muita esperança, porque mais uma vez, olha o que Jesus vai dizer: quem acha sua vida, a perderá. Ou seja, enquanto nós vivemos para nós mesmos, enquanto nós nos movermos pela aprovação, enquanto nós buscarmos ter paz com os homens, independente se essa paz com os homens nos custa uma guerra com Deus, nós, no fundo, não estamos ganhando vida, nós estamos perdendo a vida, porque toda a vida está em Cristo. Contudo, aquele que perde a sua vida por minha causa, ou seja, por causa de Jesus Cristo, esse a encontrará. Ou seja, aqueles que verdadeiramente encontram a vida são aqueles que têm a coragem de perder toda a vida. São aqueles que têm a coragem de não viver para si mesmos, mas viver sempre para Cristo, custe o que custar. E posso te dizer, sempre valerá
muito a pena. Então saiba disso, viver com Cristo, caminhar com Cristo é de fato muito difícil, não é fácil, envolve dificuldades, ainda que sejamos filhos da livre, ainda que não estejamos escravos, não estejamos debaixo do jugo de uma lei, não quer dizer que é fácil, existe sim uma dificuldade, mas por sermos filhos da livre, nós vivenciamos essa dificuldade pela graça de Deus. Gente, sofrer com Cristo é uma obra da graça. Permanecer com Cristo mesmo em meio à dor, mesmo em meio à dificuldade, é uma capacitação que vem do alto. Então, essa fala, sabe, Deus não dá fardos pesados para quem não pode suportar, é uma mentira, porque essa fala, ela evidencia a capacidade humana, como se Deus dependesse do quanto você é capaz de suportar para Ele te entregar algo. Deus não opera dessa forma. Deus opera sempre com o intuito de glorificar o próprio nome. Então, sim, Ele vai dar fardos pesados, sim, Ele vai colocar sobre você dificuldades que sem Ele você jamais suportaria, justamente para que você conte com Ele, justamente para que você viva debaixo da graça dEle e para que o nome dEle seja glorificado, para que as pessoas olhem para você e fiquem e tenham a clareza de que você está de pé por causa do seu Deus, para que o nome do Senhor seja honrado, exaltado, santificado na boca dos homens, para que o nome de Deus seja conhecido sobre a terra. Esse é o propósito. Então, se você hoje está enfrentando dificuldades, tem suportado fardos pesados, existe hoje a paz e a leveza de Jesus que derrama sobre você uma graça, uma capacitação divina para enfrentar o que você está enfrentando. Leve as suas questões a Deus, peça a Ele capacitação, peça a Ele auxílio, pare de tentar guerrear com as próprias mãos, pare de tentar segurar o peso sozinho. Então sim, Deus vai dar fardos que você não pode suportar, porque Ele mesmo carregará cada um desses fardos para a honra e glória do nome dEle. Então Abraão, como alguém que caminha com Deus, acaba de passar por uma situação muito difícil por caminhar com Deus. Ele precisou obedecer. E uma vez que ele obedeceu, agora sua serva egípcia, Agar, está indo embora do seu acampamento com o seu filho mais velho, Ismael, e está levando com ela apenas alguns pães e um pouco de água, cerca de 12 litros de água, que é o que cabia nesse compartimento que é mencionado na escritura. Isso porque, gente, se Abraão desse para eles qualquer outra coisa, um animal, uma cabeça de gado, alguma coisa que pudesse ajudar eles a produzir renda, a ter sustento, a começar uma vida em outro lugar, configuraria herança. Então olha a profundidade, a dificuldade do que Abraão acaba de fazer. Ele não só precisou despedir Ismael e Agar, mas ele não pôde entregar nada para que seu filho recomeçasse em outro lugar. Ele não pôde ajudar, entende? Ele teve que dar realmente só o básico ali de mantimento para eles sobreviverem por algumas horas e simplesmente despedir eles para o meio do deserto. Gente, que difícil. Eu fico me colocando no lugar de Abraão. Eu confesso que esse é um texto que quando eu leio me faz chorar muito, porque eu fico imaginando, né, o sentimento de despedir um filho. Mas Abraão realmente amava muito a Deus, era um homem que amava muito a Deus, que confiava demais em Deus, e que mesmo sem ver, pela fé, eu acho que ele sabia tudo o que nós vamos ler agora. O que será que aconteceu com essa mulher? Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que a aflige, Agar? Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Gente, quando Abraão despede Ismael e Agar, a Bíblia vai dizer que Agar começa a vagar pelo deserto de Berseba. Então ela está perdida, ela está vagando como um zumbi.
É uma morta-viva, entende? Eu consigo imaginar a cena. Eles estão em um lugar de temperatura muito intensa, né? Um lugar muito inóspito para se viver, muito quente, muito difícil, com uma pequena quantidade de água, uma porçãozinha de pão, um filho adolescente ali com seus 16, 17 anos. Agar é uma serva egípcia, ela não tinha direito de nada, ela não tinha um lugar para pertencer, ela não tinha uma família para voltar. Mais uma vez ela se vê numa situação de desespero, sem ter para onde ir, vagando pela vida. Com certeza tudo isso entrou na mente dela. E além de toda essa situação, agora ela tinha um filho. Antes ela não tinha um filho, agora ela tinha um filho para ser responsável. Ela está ali no deserto de Beerseba, então provavelmente ela estava retornando ao Egito, que era onde ela vem, talvez para encontrar ajuda com algum conhecido por lá, para que pudessem reconstruir, para recomeçar a vida nesse lugar. Mas por alguma razão ela se perde ali em Beerseba, ela não chega a Sur, que é o limite ali já para entrar no Egito, região que ela já conhecia, porque no último episódio em que ela aparece na história, ela chega à região de Sur, então ela já conhecia esse caminho, mas ela vai se perder por alguma razão. E eu acredito que seja por causa do sofrimento, gente, por causa da angústia, por causa da dor. Quando a gente está passando por dor, por sofrimento, quando a gente está no meio da dificuldade, isso tudo entra na nossa mente, confunde os nossos sentidos, faz a gente ficar confuso, faz a gente se perder. A gente começa a ter aquela sensação de não sabe para onde vai, não sabe o que faz primeiro. Aquela confusão, aquela angústia, aquela dor. E aí, diante dessa situação, vem o quê? Atitude desesperada. Entregamos a nossa vida. Simplesmente perdemos a força de lutar. E é exatamente isso que Agar vai fazer. Agar vai deixar o menino, vai deixar o filho Ismael em um determinado lugar, vai se afastar. A Bíblia diz que uma distância de um tiro de flecha, né, seria o equivalente a mais ou menos 100 metros. Ela se afasta e ela fica chorando lá na outra ponta porque ela não tinha coragem, porque ela não conseguia ver o seu filho morrendo diante dela. A água tinha acabado, logo o alimento acabaria também. Eles estavam em um deserto, então assim, eles iam morrer em breve. Gente, além da dificuldade do clima extremo, da falta de alimento, toda a situação emocional daquele episódio, daquilo que eles estavam vivenciando, o deserto também é um lugar muito perigoso, é um lugar onde existem muitos bandidos, nômades que vinham e roubavam os poucos pertences, abusavam das mulheres. Então eles estavam numa situação de total perigo e vulnerabilidade. E diante disso, Agar entrega os pontos, ela fica desesperada, ela deixa o filho lá e simplesmente se afasta para não ver o menino morrer, porque seria uma dor muito grande para o coração dessa mãe. E nesse momento de extremo desespero, ela vê o anjo do Senhor mais uma vez. Talvez aqui o texto dá a entender que esse anjo do Senhor estava no céu, de alguma forma ela ouviu a voz. É uma situação um pouco diferente da outra vez, quando o anjo aparece para ela de forma corpórea mesmo. Aqui não, aqui o anjo está falando com ela. E lembre que esse anjo do Senhor que fala com Agar é o próprio Deus, né, numa forma angelical, falando com essa mulher. Olha o amor, a misericórdia desse Deus sobre aqueles que não estão na linhagem separada, não estão na linhagem da promessa, mas não importa. Deus é o Deus da humanidade, Deus criou o ser humano e Deus ama, e Deus é bom, e Deus intervém, e Deus derrama sua graça sobre quem Ele deseja. Ele então intervém e começa a falar com Agar. E olha a pergunta que ele vai fazer para Agar. Agar, o que temes? O que te aflige? E talvez você leia esse texto e assim como eu, você fique, o que aflige essa mulher? Olha o que ela está vivendo, Deus. Mas sabe por que o anjo fala isso para ela? Porque ele já tinha aparecido para ela uma vez e tinha garantido a ela que ela seria a mãe de uma nação, de que ela teria um filho que daria origem a toda uma nação, de que o seu filho seria pai de príncipes, tinha esperança para ela, tinha um futuro para ela. E ele já tinha prometido isso para ela alguns anos atrás, quando ela estava grávida de Ismael. Logo, se ele prometeu isso, e Deus não é homem para mentir nem voltar atrás das suas promessas, obviamente Ismael não ia morrer naquele momento, porque Ismael ainda era um adolescente, ele ainda não era pai de príncipes. Então Deus está aqui trazendo à memória o que ele prometeu para Agar e dizendo: Agar, eu sou um Deus fiel, eu prometi, eu vou cumprir, a sua vida não acaba aqui, existe esperança para você. O que acontece, gente, é que quando estamos em momento de aflição, momento de desespero, de dor, de angústia, a gente perde os nossos sentidos, a gente esquece da promessa, a gente já não consegue ver mais alternativas ao nosso redor.
A gente esquece o que Deus prometeu, a gente esquece qual é a verdade da palavra, porque as nossas fraquezas ficam muito mais evidentes, as nossas emoções nos confundem. Então talvez o que você esteja vivendo hoje é isso, uma confusão, uma angústia, uma dificuldade, uma cegueira espiritual por causa da dor. Por causa da situação difícil que você está vivendo, você esqueceu de tudo isso. E o esquecer da promessa, o esquecer da verdade, tem te levado para um lugar pior ainda. Tem te feito entregar as fichas, entregar os pontos. Tem te feito desistir da sua vida. Mas Deus hoje quer te chamar de volta, Deus hoje quer te fazer lembrar das promessas que Ele tem sobre você. E que Ele é fiel, Ele é um Deus que não volta atrás. E Ele está aqui para te lembrar que ainda há vida para você, ainda há esperança, não acabou. Portanto, dobre os seus joelhos, se esforce, faça uma oração, vá a Deus e a intervenção desse Deus te fará lembrar da promessa. A intervenção desse Deus trará esperança sobre o seu coração. A intervenção de Deus irá te fortalecer em meio à dor, em meio ao desespero. E a intervenção de Deus abrirá os seus olhos para você ver aquilo que não estava vendo. Quando esse Senhor fala com Agar, a Bíblia diz que os olhos dela se abrem e ela vê uma fonte de água no deserto. Gente, aqui não é que a fonte apareceu milagrosamente. Esse deserto, os desertos em si, eles possuem algumas pequenas fontes de água que ficam escondidas e que geralmente apenas os peregrinos que já conhecem a região conseguem encontrar essas fontes com facilidade. Então o que Deus está fazendo aqui é dando a Agar a destreza de encontrar possibilidades em meio ao deserto. É abrindo os olhos dela para que ela veja a oportunidade, a estratégia, a saída, a esperança que está diante dela, mas que ela não consegue enxergar por causa da confusão dos seus sentimentos, por causa da dor, por causa da angústia, por causa do medo. Mas quando Deus entra na nossa vida, Ele lança fora todo medo, toda angústia, toda dor, toda confusão, e Ele derrama paz de espírito. Ele derrama a presença dele que nos preenche por completo, que nos torna livre de toda e qualquer circunstância, de forma que agora os seus olhos estão livres para ver aquilo que você não conseguia ver antes. Então vá ao Senhor para que Ele limpe a sua vista. Vá ao Senhor para que Ele oriente os seus sentimentos e as suas emoções. Cultive uma vida de oração e de leitura da palavra para que os seus sentimentos, a sua bagunça seja organizada. Na verdade, você enxergará aquilo que não está enxergando. Deus tem fonte de água por aí que você não está vendo. Deus tem estratégias. Deus tem propostas, projetos que você não está enxergando por causa da sua dor, do seu desespero. Pare de afundar nas suas dores. Pare de afundar no seu caos e busque no Senhor a paz que excede todo entendimento. De forma prática, existem muitas pessoas que ficam se afundando em seus problemas, que estão passando por dores e acabam muitas vezes só murmurando e realimentando as suas dores e as suas dificuldades, em vez de se libertarem delas. Gente, eu sou super a favor do desabafo, sabe? Do você ter um amigo, uma amiga com quem você pode desabafar, com quem você pode dizer aquilo que está no seu coração. Eu sei que o falar cura, eu sei que o colocar as preocupações, as confusões internas para fora nos ajuda a organizar nossos pensamentos. Isso é muito bom, isso é muito proveitoso, mas existe um limiar. Quando a gente ultrapassa esse limiar, o desabafo vira uma murmuração, uma reclamação e ela te afunda cada vez mais. Cuidado se você tem sido aquela pessoa que só está reclamando, só sabe falar sobre esse problema, você nunca tem uma esperança para comunicar, nunca muda o disco, toda vez que você encontra alguém é sempre a mesma conversa de dor, de sofrimento, de reclamação, de murmuração e você fica alimentando a sua dor, alimentando a sua ferida, alimentando o seu problema em vez de sair dele. Cuidado, porque isso está te fazendo se afundar cada vez mais. Os seus sentidos ficam cada vez mais confusos. Você começa a vagar por essa vida. Cuidado, busque por conversas proveitosas, onde você vai até desabafar, mas você vai sair dessa conversa enxergando uma fonte, se levantando, retornando a vida ao seu coração através de Jesus Cristo. Então cuidado com as conversas que não tem um fim proposital, que não tem algo que realmente agrega, é só reclamação por si mesmo, é só murmuração por si mesmo, é só falar mais sobre aquilo
Se essas conversas te fazem sair com a mente ainda mais atrapalhada, mais angustiada, com mais dor, sentindo mais raiva e mais perdida, fuja dessas conversas. Pare com isso, pare de alimentar a sua dor, pare de alimentar aquilo que tem te perturbado, mas participe de conversas que te ajudem a enxergar a fonte de água que você não está enxergando. Se você percebeu no texto, Deus diz que ouviu o choro do menino. Então Deus ouviu o pedido de socorro vindo de Ismael. Talvez Ismael tenha até orado, pedindo pelo socorro desse Deus de Abraão, ao qual ele conhecia. Afinal de contas, ele era o filho mais velho de Abraão e tinha andado com Abraão por pelo menos 16, 17 anos. Abraão com certeza ensinou muita coisa a Ismael, e Ismael deve ter ido pedir socorro a esse Deus nesse momento de angústia, e Deus lhe respondeu. Faça o mesmo. Você é um filho de Deus, você crê em Jesus Cristo, peça socorro a Ele. Você tem um Deus, ore e Ele te responderá. Versículo 20, a Bíblia diz o seguinte: Deus estava com o menino, ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Então veja, Deus deu uma nova profissão a Ismael, ele se tornou um flecheiro, ele vai viver ali mesmo no deserto, vai se desenvolver nessa região, ele vai se tornar o pai dos árabes. Essa região ali do deserto do Parã está ali perto da Arábia Saudita, ele vai dar origem aos povos árabes que são primos dos judeus. Agora você entende bem por causa da origem. Lembra, gente? Não estamos falando de homens que são heróis ou vilões, estamos falando de homens reais, fracos, que dependem de Deus. Ismael aqui não é o demônio, ele era apenas um menino que em uma situação de fraqueza deu voz, deu legalidade, permitiu que o inimigo usasse daquela situação para satirizar, para ameaçar o filho da promessa. Mas ele não é um demônio, ele é apenas um homem fraco e pecador que depende de Deus, que vive pela graça e pela misericórdia. Vamos lembrar do próprio Pedro, que em determinada situação foi chamado pelo próprio Jesus de Satanás, porque ele estava sendo instrumento de Satanás naquele momento. Obviamente, Pedro é uma grande bênção, pai da igreja primitiva, com certeza amado pelo Senhor. Ele não era Satanás, mas naquele momento ele se permitiu ser usado por Satanás. Então aqui é a mesma coisa, gente. Ismael não é demônio, ele não é o vilão da história, ele é apenas um menino, um adolescente, que em um momento de fraqueza fez besteira. Mas ainda assim ele era um menino amado por Deus por causa de seu pai Abraão. Então veja, Deus estava com o menino e Deus está com você. Abraão pôde obedecer a algo tão difícil, porque ele sabia que Deus estava com Ismael. Mesmo que Ismael não tivesse mais a sua paternidade tão de perto, Ismael tinha o pai dos pais, ele tinha o próprio Deus vivo que caminhava com ele. Você também tem. Então vai esse Deus, conte com esse Deus. Vivemos por graça e misericórdia, vivemos por fé e não pela força dos nossos braços. É difícil sim caminhar com Deus. Deus nos dará sim fardos muitas vezes pesados, mas é Ele quem nos capacita a vivenciar aquilo que é difícil e é Ele quem sustenta cada fardo. Quero encerrar esse vídeo lendo um texto muito especial que está em Romanos 8. Acompanhe a leitura, ouça atentamente e eu vejo você no próximo vídeo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus,
nosso Senhor. A vontade de Deus será sempre realizada. Nada pode impedir os planos de Deus, nem que para isso posicionamentos e decisões difíceis precisam ser tomados no caminho. Mas saiba que mesmo nas situações difíceis, nós temos com quem contar. Nós temos aquele que cuida de nós, que cuida dos nossos e que nos capacita a agirmos em obediência, mesmo naquilo que é tão desafiador. Deus te abençoe.